Vamos iniciar o estudo do Levítico, capítulo 19. Hoje provavelmente é a penúltima aula nesse texto. É um texto que a gente vem estudando já há 3 ou 4 domingos, o capítulo 19 de Levítico, e ele tem uma relação muito próxima com textos áureos da Bíblia, como os 10 mandamentos e como o Sermão da Montanha. Esse capítulo 19 de Levítico, ele traz uma síntese de todo o Código Penal, todo o Código Civil, e todos os ordenamentos de Deus que regulamentam as relações sociais, agrícolas, financeiras, econômicas daquela nação. O livro de Levítico, ele traz ordenamentos que são ordenamentos com caráter religioso e de culto, mas também ordenamentos de caráter social, cívico, civil, criminal. E tem toda uma legislação aqui. O livro de Levítico é um livro de leis, e essas leis, elas foram criadas, a origem desse estudo surgiu de uma discussão aí sobre por que Israel é tão próspera, é tão bem sucedida até hoje, desde aquela época até hoje. A gente percebeu que isso são reflexos de princípios norteadores que levaram aquela nação e ainda levam essa nação a ter prosperidade em tudo que faz. E esses princípios estão revelados na palavra de Deus. Esses princípios são princípios que nos levam a ter felicidade, a ter projeção na família, na sociedade, nas finanças, e principalmente na relação com o próximo. A gente percebe que isso trouxe felicidade para aquele povo e trouxe um sentido de nação muito forte, uma nação que se tornou próspera. E aí a gente percebe que esses princípios, eles, na verdade, eles são válidos até hoje. Os princípios que estão por trás de cada um desses mandamentos de Levítico 19, de cada um desses versículos, eles trazem efeito até hoje. E se você quebra esses princípios, lá no futuro ele te quebra. A gente percebe que a Bíblia fala muito contra a bebedeira, por exemplo. Se a pessoa, não que ela condene de toda e qualquer forma o consumo de alguma bebida alcoólica. Timóteo é aconselhado por Paulo a tomar um cálice de vinho por causa do problema de estômago que ele tinha. Mas a Bíblia condena a bebedeira, o uso de bebidas fortes, o alcoolismo. E a gente percebe que quebrar esse princípio traz muitas vezes consequências trágicas para as famílias, para a pessoa que tem esse vício. A Bíblia condena muitas vezes o adultério. A gente percebe que as pessoas adultas, as pessoas que vivem se casando, isso muitas vezes traz consequências ruins para a vida dela, para a família, para os filhos e por aí vai. Então são princípios bíblicos que, se quebrados, nos quebram lá na frente. E a gente percebe também que o livro de Levítico, e não só o livro de Levítico, mas boa parte dos textos bíblicos, falam da busca da excelência em tudo que se faz. E a gente está estudando isso, o que é o zelo, o que é esse grande cuidado e preocupação que a gente tem que ter com cada um dos pontos de nossa vida. A gente vem vendo versículo a versículo do livro de Levítico, no seu capítulo 19, entendendo que esse zelo é uma busca pela excelência que nos estimula a continuar caminhando. E aí vamos vendo que alcança todas as dimensões de nossa vida. A gente tem que ter zelo pela saúde física, zelo pela vida espiritual, zelo pela vida financeira, zelo pela vida social, zelo pela vida ambiental, zelo pela vida familiar. E vamos vendo ponto a ponto. Zelo pela família, está no versículo 3, 29. Nós vemos que zelar pela família, pelo que está na Bíblia, especificamente nesses versículos, é a prática real da religião. A religião, ela tem um caráter prático muito, muito forte. Zelar pela família tem uma relação muito forte com esse caráter prático. Cuidar do pai, honrar pai e mãe, cuidar dos filhos, zelar pela esposa, zelar pelo esposo, cuidar disso, zelar por isso, é a religião na prática. Vimos o zelo na adoração, o zelo no relacionamento com o próximo em suas diversas manifestações, e aí estamos vendo cada uma dessas manifestações. O zelo na generosidade, o zelo no falar com o próximo, o zelo nos negócios com o próximo,
o zelo com o próximo com necessidades especiais, está no versículo 14. É um tema tão atual, mas já vem sendo tratado na Bíblia há muitos anos, milhares de anos na verdade. O zelo pela justiça, o zelo pela paz, o zelo pela exortação e amor, que a gente viu no domingo passado. E hoje nós vamos abordar o zelo pelo perdão, está no versículo 18, capítulo 19 de Levítico, que diz o seguinte: não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não te vingarás, é um mandamento forte, porque o desejo e a vontade do ser humano automática é de responder na mesma moeda. Bateu, tomou. Tinha até propaganda antigamente do leite condensado, né? Quem vai lembrar dessa propaganda é o pastor André, que já é um pouco mais de idade, né? Década de 70, leite condensado, a propaganda era bateu, tomou. Você batia o leite com alguma coisa e tomava. Mas isso remedia àquele instinto natural do olho por olho, dente por dente. Se a pessoa matou o meu filho, eu vou lá e mato o filho dele, que está muito empatado. Mas o que a Bíblia fala, na época, antes da época medieval, ou seja, há milhares de anos atrás, era: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ou seja, guardar ira é represar dentro de si um sentimento de animosidade ou de retribuição maligna diante daquilo que a pessoa fez para você. É guardar dentro de si. Tiago, ele fala, lá na frente, outros milhares de anos para frente, Tiago fala: não crie em seu coração raiz de amargura. Ou seja, não deixe que aquela raiva momentânea jogue suas raízes no seu coração. E ali ela crie raízes e provoque danos na sua vida. O pastor Hernandes Lopes, ele diz que sentir raiva do outro, sentir amargura pelo outro, é a mesma coisa de tomar veneno e querer que o outro morra. Porque a amargura faz mal para o nosso coração. A raiva do outro, o ressentimento, o ódio guardado, não guardarás a ira guardada, ela provoca dano para o coração de quem está guardando. Quantas vezes a gente faz isso, Até no trânsito. A gente tem o trânsito de Vilhena. Eu estava vindo de Vilhena. Nossa, Vilhena morava quantas vezes? Há uma década atrás. O trânsito de, eu ia falar Diamantino, Mineiros. O trânsito de Mineiros é uma expressão clara de como a sociedade mineirense é. Porque uma das expressões mais fortes de uma sociedade é o trânsito das pessoas que residem ali. Então, assim, eu fico mensurando a educação, o zelo, o cuidado com o próximo nas relações que a gente tem atrás de um volante. A gente sabe falar: a pessoa daqui é muito egoísta, que faz a curva e entra na faixa do outro, tá nem aí se o outro vai se lascar ou não. Para o carro no meio da pista e se lasca o resto do mundo. Vou cuidar do meu. Isso é uma manifestação clara do que está no coração da sociedade. A gente precisa se cuidar, porque eu não posso ser imbuído disso, eu tenho que ser diferente. Então, um cuidado que a gente tem que ter. E muitas vezes a pessoa, você está no trânsito, a pessoa te dá uma fechada, e aí você xinga, muitas vezes aponta o dedo que não deveria apontar, e chega em casa com raiva, e briga com a mulher, e a mulher briga com você, e você chuta o cachorro te morde, e a pessoa que te fechou não está nem lembrando, nem sabendo que você existe, mas você está colhendo os efeitos da raiva que você guardou no coração. Isso está fazendo mal para quem? Para a pessoa que te fechou? Não, para você mesmo. Por isso que esses princípios, eles são escritos por amor a quem os ouve, os lê, os ouve, os entende e os aplica. Porque carregar ódio no coração, e hoje existem estudos diversos da psicologia, da psiquiatria, que mostram que isso é causa de muitas doenças. Traz efeitos perniciosos para o coração e para o físico.
Porque muitas vezes a gente tem um negócio chamado somatização. O que é somatização? É trazer para o corpo aquilo que está no psique. E aquela raiva, aquela amargura, aquele ódio, a gente fala assim, ódio seco. O que é ódio seco? Aquele negócio que já até secou. Já entrou, já ficou uma crosta. Né? Aquele ódio seco está fazendo mal para quem? Para você. Não, é brincadeira. Ela nunca, no núcleo, no coraçãozinho dela, esse ódio seco. Né? Mas é uma expressão que me chama atenção, porque é como se aquilo tivesse incrustado. E em quem está fazendo dano? No coração que está incrustado, e não na vida do outro. Então por isso que é importante a gente ter, né, nos diversos textos bíblicos que falam sobre perdão, a gente deve ter a prática do perdão. Porque o perdão, e a gente está falando do zelo, do relacionamento com o próximo, o perdão é um imã que nos atrai de volta para perto um do outro. Eu lembro bem, eu tinha uma colega, tenho uma amiga, Rosana, apesar de fazer muitos anos que não a vejo, nós éramos muito próximos. Nós dávamos aula de escola dominical para os adolescentes, e uma vez nós brigamos, eu nem lembro o quê. E eu, imbuído da minha razão, não, porque eu estou certo, então ela tem que me pedir perdão. Fiquei 3 ou 4 semanas sem falar com ela. Aí eu percebi que quem estava perdendo com isso era eu, porque eu gostava dela. Gosto dela muito, amo demais. Eu estou levando prejuízo, olha. Melhor eu ir lá e falar para ela que eu estou errado, porque ela está errada, mas nós estamos juntos, ou sei lá, vamos reatar esse negócio, porque nós estamos levando prejuízo. Então assim, não leve prejuízo em relação ao perdão, porque não dar o perdão prejudica você mesmo, prejudica a relação, afasta pais de filho, esposo de esposa, afasta irmãos, e quem perde com tudo isso é quem está afastado na relação com o outro. E se eu não tenho relação na horizontal, ou seja, se eu não me dou bem com aquele que é meu próximo, eu quebro a minha relação com Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus deixou o divórcio para doer no coração do ser humano, que ele consegue perdoar. Exatamente. O divórcio é errado, né? E Deus o criou por causa da pureza. E é interessante assim que, acho que Paulo que fala, né, que quando a relação do marido e a esposa não está legal, as orações cessam. Ela cessa, talvez no fazer as orações, ou ela cessa na eficácia, porque ela não alcança o trono de Deus. Não tem como eu alcançar uma relação íntima com Deus se eu não tenho uma relação íntima com o próximo. E aí a gente percebe as diversas armadilhas, nossas mesmas, do mundo e do Satanás, para nos afastar um do outro. A gente estava discutindo isso hoje de manhã. Muitas vezes a gente senta na mesa do restaurante e fica no WhatsApp, no Instagram, e aí a relação que deveria se aproximar, porque a relação do comer junto é uma relação de muita intimidade, é uma relação de proximidade, principalmente na cultura judaica, mas é de verdade até hoje. Eu chamar alguém para almoçar comigo, para ceiar comigo, é um convite para a intimidade. Aí eu tenho a intimidade falsa, porque eu estou junto comendo, mas eu estou separado, eu estou longe, eu estou afastado, porque eu estou dedicando a minha atenção a outra coisa, que muitas vezes a pessoa com quem estou falando está a milhares de quilômetros de distância e não está nem lembrando que existe, ou não tem uma relação próxima. É o que ele falou, né? Jesus veio para tratar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, porque o relacionamento com o próximo também foi quebrado, tanto que logo depois caiu na Babel. E aí hoje em dia a gente não percebe as sutilezas de Satanás. É que aí Deus vem para tratar o relacionamento, né, do próximo, e aí você senta numa mesa, em vez de você conversar com as pessoas, você está a milhares de distância com o outro, falando com o outro que não Competindo, quem tira a foto mais bonita. isso vai quebrando o relacionamento entre as pessoas. E Jesus
Não. Então a gente tem que estar muito atento, né? São diversos textos bíblicos, eu queria citar alguns aqui. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, diz o seguinte: e quando estiverem orando, ou seja, quando estiverem praticando a sua relação com Deus, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É uma sentença que é muito objetiva, muito assertiva, no sentido de falar, ó, quando você não resolver sua relação com o seu irmão, o negócio lá para cima não vai estar resolvido. Não adianta você querer pedir perdão para Deus se você não está perdoando. Que raio de relação é essa sua? O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Ou seja, aquele que traz à tona de volta o motivo da raiva, aquela briga, até alguém de fora que provoca de novo, reacende uma discussão, ele separa até amigos. E gente, é incrível, em Levítico também, um pouco atrás, ele fala que aquele que é mexeriqueiro atenta contra a vida do seu próximo. Nós falamos sobre isso alguns domingos atrás. Deus o coloca como um assassino. Aquele que provoca discórdia entre irmãos é abominável diante de Deus. E a gente tem que se atentar para isso, perdoar a próxima. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz o seguinte: antes, sedes uns para os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Diga, irmão. Olha, esse negócio que é muito interessante que você falou, a questão do outro, né? Acender a chama, né? Lembra na escola que o pessoal colocava uma assim, gosta aqui? Hoje, os dois brigarem, né? Hoje essa forma de pôr a mão está diferente, mas é a mesma coisa, né? A gente faz isso de uma maneira mais sofisticada. E é engraçado que polarização ela é sempre prejudicial, né? Esquerda e direita, Bolsonaro, o Haddad, né? Quando é muito polarizado e as defesas se tornam muito radicais, isso é prejudicial para todos os jeitos, porque evita diversidade de opiniões, evita diversidade de propostas políticas, propostas econômicas, e cria uma rixa entre vencedores e perdedores. E a internet, na época das eleições presidenciais, se tornou o palco, né? O Facebook, o Instagram, o WhatsApp se tornou o palco de contendas que separaram amigos por causa de visões dicomitizadas, acho que é isso mesmo, divididas em duas, como resolver o problema. É mais fácil assim, né? Acontece na questão de doutrina, né? Que rola na internet é briga de sou arminiano, sou calvinista. E às vezes o que é comum é tão mais importante do que é o diferente, que a gente valoriza o que é diferente, porque a gente gosta mesmo da briga, né? A gente não quer saber. Os dois creem que Jesus veio, é Deus, se esvaziou, veio ao mundo, né? Morreu por nós, né? Para pagar nossas culpas. Ou seja, o eixo central é comum, mas a gente briga por causa do detalhe. Não, Jesus vem antes da tribulação, vem depois da tribulação. Começa a brigar por causa disso. Você vê? Nada. A essência do evangelho está lá. E a gente prefere pegar a lateral, a beiradinha, onde a gente discorda, e ali gastar o nosso tempo, gastar os nossos estudos, gastar as nossas publicações na internet, na rixa. Mas isso está presente no coração humano, depois que o Sara falou. Deus se retirou, Caim logo matou Abel e pronto. Vamos falar sobre isso à noite, né? Sobre a presença de Deus. E é incrível como que a gente vai de mal a pior sem os princípios criados por Deus para nos levar a uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de alegria, uma vida de plenitude de vida. Plenitude de vida.
essa conjunção aí de palavras tem um sentido tão grande quando Jesus fala assim: eu vim para dar vida plena. A gente às vezes não entende o que é vida plena. Uma vida plena de amor, plena de amizade, plena de sentido, que pode o resto tudo cair ao meu redor, que eu, beleza, vou sofrer, vou ter luto, mas vou continuar vivendo, porque eu tenho um sentido em Deus. Então, você, como o Hernandes fala, que todo cristão deve ter a obrigação de ser feliz em Cristo, não estar feliz. Exatamente. É diferente, estar feliz e ser feliz. A gente tem que ser feliz em Cristo. De verdade. Obrigação de cristão. De verdade. Quando estiver orando, perdoai. Se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai nos perdoe. Marcos também traz essa sentença. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, tal na oração que o próprio Deus nos ensinou. A gente deve ser perdoado da mesma maneira que a gente perdoa. Se a gente não pratica o perdão, a gente está trazendo para cima de si uma sentença de falta de perdão. E nós erramos muito, precisamos demais de perdão, da mesma forma que outra pessoa precisa. Então, assim, sobre perdão, era isso. Não é fácil. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, a gente já ouviu algumas vezes eu falar isso, né? Quando eu vou pedir perdão, a língua seca, a voz treme, dá um trem dentro de mim, assim, mexe com as vísceras. Eu não quero pedir perdão. Essa que é a verdade, eu não quero, eu estou falando de mim. Imagino que deve acontecer com outras pessoas também, não é possível que só sou eu esse vil pecador. Mas a gente tem que praticar. É a prática do conhecimento que agrega valor à nossa vida como cristão, como pessoa, como ser humano, né? Que aquele que lê ou que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante ao homem que olha no espelho e nunca mais se vê o seu rosto e esquece do rosto como é que era. Paulo fala isso. Naquela época os espelhos eram bronzes. Você dava um lustro no metal, aí você se enxergava nele, mais ou menos, se enxergava mais ou menos no lustro. É como se você olhasse aquilo lá e nunca mais olhasse, porque não tinha espelho mais. Você ia olhar para o espelho, sei lá, quanto tempo depois. E você esquecia do seu próprio rosto. Hoje você vê espelho para outro lado, naquela época não era assim. O homem que lê a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus e não a pratica, é semelhante a esse que vê seu rosto e esquece. E aquilo se perde na memória. A gente precisa praticar. Zelo no trabalho. Versículo 19 diz o seguinte: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com de espécie diversa no teu campo, não semearás semente de duas espécies, nem usará roupa de dois estofos misturados. Né? É estranho esse versículo porque a gente não vive naquela realidade. Aquela era uma sociedade extremamente agrícola. Esses mandamentos eles têm dois sentidos: o sentido do zelo pela atividade agrícola e o sentido por o abandono de práticas supersticiosas, né? Abandonar coisas que eram tidas como supersticiosas, como um jeito diferente de fazer, né? Invocando alguma divindade para abençoar o trabalho. E também alguns estudiosos classificam esse versículo como um versículo também contrário à homossexualidade. Então são essas três principais interpretações desse versículo: a questão do zelo pelo trabalho, né, agrícola, a questão do combate à superstição e a questão da pureza nas relações sexuais. Né? Na verdade, assim, a riqueza deveria ser proveniente simplesmente da excelência no trabalho bem feito. Hoje a gente percebe, até hoje isso é muito forte, né? Pessoas que querem tirar da superstição a raiz ou o fruto para a sua vida financeira.
Ou um jogo, né? A gente percebe a Mega Sena da virada está se aproximando, né? E mesmo por brincadeira, ou às vezes nem tanto por brincadeira, a gente fala assim, nossa, podia meu pai ganhar na Mega Sena, porque ele me dava um dinheiro. Eu falo isso, mas não falo brincando não, eu falo de verdade, eu falo, podia ele ganhar. A gente quer tirar de algo místico, ou de uma sorte, ou algo esotérico, a razão do nosso trabalho, do nosso sustento. A gente quer ter a vida fácil. Uma vez eu estava numa empresa, eu era consultor, e aí o pessoal era evangélico também, os donos, os empresários, e o dono da empresa, casado com a gerente administrativa, ele pegou de propósito a bolsa dela e colocou no chão, do lado dela, do meu lado. E ela correu, tá louco, não pode colocar no chão não, porque atrasa a vida da gente. Aí eu só fui perceber que ele tinha feito aqui de propósito depois, um dia depois. Aí na hora eu falei assim, ué, mas que crente você é? Essa superstição que não pode colocar a bolsa no chão, senão o dinheiro acaba. Aí ele deu uma risadinha assim, falei, depois eu percebi, ele fez de propósito só para levar a bronca nela. Mas na verdade a superstição está presente em muitas coisas que a gente faz. Já vem de uma reação, né? Porque a minha família é muito disso, eu fui criado com isso. Eu deixo o dinheiro virar. Mata a mãe, né? Se deixar o dinheiro virado, mata a mãe. Então assim, tem uma série de coisas. E hoje, eu comecei a assistir, mas depois eu não tive tempo. Tem um estudo do Luciano Subirá que eu quero assistir sobre superstições dentro da igreja. Existe demais. Demais. Mas o zelo pelo trabalho, ele está presente em diversos textos bíblicos. Diversos. Por quê? E essa música aqui dos Arrais me fez pensar. Esse trecho é um trecho de uma música dos Arrais. É o seguinte: o que Cristo oferece, Ele é. E isso me fez pensar muito a respeito do trabalho. O que Cristo oferece? Ele oferece paz, Ele oferece amor, Ele oferece perdão, Ele oferece misericórdia, Ele oferece vida plena. E o que Cristo é? Ele é paz, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é vida plena, Ele é misericórdia. Ele é aquilo que Ele oferece, Ele é. Mas isso não se limita tão somente a Cristo. Aquilo que a gente oferece para as outras pessoas, a gente é. Se eu ofereço misericórdia, eu sou misericordioso. Se eu ofereço amor, eu sou amoroso. Se eu ofereço ternura, eu sou terno. Se eu ofereço aquilo que eu ofereço, eu sou. Porque eu dou aquilo que em mim existe. Se eu dou aquilo que em mim existe, onde é que é a minha maior expressão de doação? É no trabalho. É no trabalho que eu ofereço aquilo que em mim existe. Porque é no trabalho que eu ocupo a maior parte do meu tempo. O tempo meu de respiração, né? E fora o tempo que eu estou dormindo, a maior parte dele é onde? No trabalho. É no trabalho que eu expresso quem de fato eu sou. Porque é lá que eu me dou. É no trabalho que eu me dou. Se eu faço o trabalho de maneira relaxada, eu sou relaxado. Se eu faço meu trabalho de maneira zelosa, eu sou zeloso. E aí eu fui matutando, né, sobre isso, a gente está no Goiás, né? Fui matutando sobre isso, ruminando sobre esse assunto, e fui pensando, se eu ofereço o tempo todo um serviço de má qualidade, ou se eu não busco a excelência naquilo que eu faço, eu me vejo uma pessoa que não é excelente, que não é primorosa, que não é zelosa. E aí eu fiquei ouvindo alguns relatos de colegas, né, do trabalho, que falam assim: eu não sirvo para nada, eu não faço falta. E a gente percebe que essas frases, né, e a gente fez alguns estudos sobre isso, são frases que chamam a atenção quando a pessoa está com ideação de suicídio. Quando a pessoa não vê em si um sentido, né, uma pessoa que faz falta, que contribui de maneira zelosa com a sociedade, se ele vê em si algo que não faz diferença, a vida dele, para ele mesmo, começa a não fazer sentido. Eu falei assim, gente, que loucura. Então, o trabalho
quando eu me dedico ao trabalho e faço algo com perfeição, ou pelo menos com o máximo que eu posso oferecer, eu estou cuidando da verdade da minha própria autoimagem. Porque se eu ofereço o tempo todo algo relaxado, eu estou enxergando aquilo. Além dos outros estarem enxergando, eu estou enxergando. E se eu estou enxergando, eu estou me avaliando. Se eu estou me avaliando mal, eu estou me menosprezando, ou me depreciando. E aí eu lembrei, eu trago na minha agenda uma foto de eu capinando uma roça de melancia e feijão lá em Barra do Garças. Eu trago isso para eu lembrar de onde que eu vim. Na roça. E aí eu lembro quando a gente terminava de capinar o milho, aqueles eixos compridos de milho, eu, meu pai, às vezes algum servente também, algum ajudante. Nós terminávamos no final da tarde, a gente encostava a enxada no peito, né? Meu pai falava que estava dando de mamar para a enxada. A gente encostava assim, né? E olhava aquele leite limpinho, o milho enfileiradinho. Aquilo trazia uma satisfação para a gente tão grande. No sentido assim de, poxa vida, eu fiz esse negócio. Quando a mulher, o homem, limpa a sua casa, que a casa fica limpinha, e olha para trás e vê como que a casa ficou, como é que você se sente? Realizado. Satisfeito. Importante. Pleno. Você contribuiu para aquilo que o homem foi chamado lá no Éden, que é o mordomo do mundo. Quando a gente vê uma plantação bem feitinha, por que aquilo mexe tanto com a gente? Porque nós fomos chamados para cuidar do mundo. Eu lembro de uma piada, né? Eu fui gerente de fazenda, mas tinha uma piadinha lá do ambientalista, chegou, né? Um cristão também. Aí chegou e falou assim, nossa, que plantação bonita, né? Como é boa a obra de Deus, né? Aí o fazendeiro olhou e falou assim, você tinha que ver antes de eu chegar aqui como é que era. Só o mato, só o pisaço. Mas na verdade o homem foi chamado para continuar fazendo aquilo que Deus criou, zelando por aquilo. A Jussara sempre me fala assim, gente, como seria o mundo se nós não tivéssemos caído? E a gente vê novos céus e nova terra como a expressão máxima da capacidade humana sendo empregada no zelo da terra, no zelo pelas coisas que Deus criou. Porque usando o mínimo da inteligência depois da queda, A gente já faz tanta coisa. o homem já faz tantas coisas lindas, né? No caso da música, né? Você olha obras incríveis e arquitetura e tantas coisas lindas que o homem faz. Imagina se ele fosse pleno, igual Deus o criou, sem a queda. Como é que seria? Então a gente percebe aí que fazer um trabalho bem feito, fazer um trabalho com zelo, com dedicação, com amor, é benéfico. Não só na questão financeira, não só na questão econômica, na sua projeção social, mas é benéfico para o seu coração. Para se sentir realizado. A melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa é encontrar a sua vocação. E nela louvar a Deus. Pode ser como dentista, como músico, como um vendedor de roupa, como alguém que é promotor de vendas, né, cara? Fazer bem feito traz para você um sentido de realização. Você foi chamado para isso, né? Provérbios 2:9. Provérbios é um livro coalhado de texto sobre Bíblia, sobre trabalho. Diz o seguinte: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Sabe que ele é melhor que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Alguém que faz bem o seu trabalho. Que trabalho? Não importa. Não importa. Faz bem o trabalho. Eu gosto demais, assim, quando estou na praia, de ver o trabalho dos pescadores, ver a realização dos artífices, né? A obra de artesanato. Eu acho bonito, porque é a expressão daquela pessoa, e às vezes é uma pessoa simples, e ela faz um boneco de barro de uma maneira tão excelente, que às vezes é chamada para estar do lado de uma Fátima Bernardes, no programa, no Jornal Nacional, né, do lado de pessoas importantes. Por quê? Porque ela expressa no seu trabalho, né, um zelo muito grande.
Sirvam seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Então sirva no seu trabalho, trabalhe como se fosse para Deus. Porque o mínimo que você vai ter é a sua autoconsciência de que você está dando o seu melhor. Está dando o seu melhor. Eu assim, final de tarde eu chego em casa, tem vezes que eu falo assim, meu bem, trabalhei muito, não fiz nada. Não contribuí para a sociedade hoje. Hoje eu não trouxe nenhum resultado. E aquilo me frustra, mas frustra mesmo. Eu falo, o que eu fiz de bom hoje? E às vezes eu chego em casa e falo, hoje eu só fiz 2 coisas, mas o que eu fiz rebentou. E a gente fica satisfeito, né, com aquilo que executou, com aquilo que trouxe de resultado. Né? Consagra ao Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Lourenço está feliz aí. Então traga, gente, o seu trabalho, traz em seu trabalho, né, o louvor a Deus. Pode ser que você demore anos para ser promovido, ou para ganhar bem, ou pode ser que passar a sua vida inteira ganhando mal. Você escolheu servir ao Senhor trabalhando como professora. Sinto muito, né, Fred? Mas recompensa financeira você não precisa esperar, não vem. Não tem. Mais um, né? No desafio está cantando nesse caminho, professor. Oh, tá. Mas pense o seguinte, você vai ter recompensas no céu. E é isso que deveria mexer com o nosso coração, né? Pelo menos no sentido assim, eu estou entregando o meu melhor. E eu acho o trabalho do professor fantástico. Fantástico, né? Porque é um trabalho que impacta a vida de pessoas, né, no momento mais crítico dela, que é a formação. E essa formação deveria ser só intelecto cultural, mas muitas vezes por ausência dos pais, principalmente dos pais, era também uma formação de educação, de moral. A educação moral é restrita aos pais. Quem dá a educação moral é o pai. A escola ensina outra coisa. Mas vamos falar da moral. Gente, o trabalho ele tem essa característica de trazer para nós satisfação e ser a nossa maior expressão. Eu, falando sobre isso com uma equipe de manutentores, né, uns 50, 100 homens mais ou menos, o diretor disso. Eu estava falando, quando você faz um trabalho de manutenção, seja uma pintura, seja um conserto de uma máquina, uma instalação, você saiu, uma pessoa chegou e tirou foto, ela tirou foto de você, porque você se expressa através do resultado do seu trabalho. Se você deixou tudo sujo, tudo bagunçado, negócio mal feito, aquilo é a sua foto. É a sua foto que está sendo ali mostrada. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente é fotografado o tempo todo. Porque a gente trabalha todos os dias, de segunda a sexta, de segunda a sábado. O Rodrigo, coitado, está trabalhando até hoje. Né? Você é um trabalhador. Né? E ali eu deixo o retrato dele. A gente deixa o nosso retrato. Então o zelo pelo trabalho também é o zelo pelo nosso testemunho. Porque as pessoas nos avaliam pelo aquilo que a gente deixou, por onde a gente passou. E por onde a gente passa, né, por isso que a gente fala do caminho, por onde a gente caminha, as pegadas que a gente deixa, falam do Deus que a gente serve. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz no nosso trabalho. Porque é uma das expressões mais fortes do nosso testemunho, é no trabalho. Então, por isso que tem que ter zelo no trabalho. E zelo pela moral também. Versículo 20. Diz o seguinte: se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava, desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade,
então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertado. Aqui é outro texto complicado, né? Uma mulher escrava era uma mulher que era uma posse de alguém. Isso já nos traz uma série de complicações. Porque como é que eu posso acreditar que alguém pode ter uma pessoa como uma posse? É minha. Eu vou ter ali, pastor André agora é meu. Vou fazer dele o que eu quiser. É meu. É uma posse, é igual uma bicicleta, um veículo, uma panela de pressão. Isso já nos diz. O Fred gostou. Né? Isso já hoje, nos nossos conceitos, já se torna uma aberração muito grande. Mas aqui naquela época era usual. E não só naquela época, tem poucos anos aí, né, que nós largamos a escravatura. Né? Pouquíssimos anos que o planeta inteiro abomina a escravatura literal, né? A pessoa ser posse da outra. E eu poder vender. Não, vou vender uma deputada. Não estou gostando muito. Não está me servindo, não. Por 100 reais pode levar. Troco ele por 2 galinhas paridas. Tá caro ainda. Não compra, não leva, não. Pois é, agora pensa, uma mulher era escrava, então ela não tinha cidadania, ela não era considerada uma cidadã, uma pessoa, era uma posse, igual uma mula, um cavalo ou uma panela de pressão. Então isso já é abominável, por isso é tão difícil de entender esse negócio, não nos traz. Se um homem se deitasse com essa mulher, ele podia muitas vezes forçá-la a fazer sexo com ele. E aí, aquilo, né, muitas vezes ela não tinha como se defender disso. E seria muito fácil ele falar: não, essa mulher nem mulher é uma escrava. E a Bíblia vem falar: ó, se um homem deitar com uma mulher, uma escrava, vai ser açoitado. Vai ser, se ela for escrava, se ela for uma cidadã e casada com outro homem, vai ser com outra pedra. Os dois, não só um, como no tempo de Jesus quiseram fazer. Trouxeram só a mulher e não trouxeram o caboclo. Mas aqui a escrava era defendida. Era uma lei que zelava pela moral. Falava assim: não, você tem que cuidar da mulher, mesmo ela sendo posse de outros, você tem que cuidar dela. Zelar por ela, cuidar dela. Evitar que ela fosse, né, usada como qualquer objeto. E isso aqui, gente, é na época do Conan, o Bárbaro. É na época dos Crowds. Quem é que chega de Crowds, né? Na Idade das Pedras. É mais ou menos nessa época. Né? Então, assim, é um zelo com a pessoa inferiorizada que só existe aqui. Nas outras sociedades, é escravo, pode fazer o que você quiser, é sua mesmo. Pode vender, pode fazer o que você quiser. Mas você vê o amor de Deus, né? Porque ele coloca todas essas leis como cuidado pelas pessoas. E ainda ele fala, depois você continuar lendo lá no capítulo 20, tem uma hora que ele fala assim: ó, não vai pegar os costumes das outras nações e fazer o bem com vocês. Beleza. Chega um tempo que Israel resolve se misturar com todo mundo. E Deus falou que não era para fazer. Aí você vai lendo Juízes. Juízes, eles são de lascagem. Não sei se vocês estão vendo, mas a crueldade do ser humano lá em Juízes é horrorosa. E aí você vê mulheres lá sendo largadas, abandonadas, Quartejadas. Por quê? Conseguiram o que Deus mandou e foi o que? Ouvir as outras nações. Então a própria nação que Deus escolheu, chamou, falou: não faz, é errado. Aí eles se misturam e faz o que os outros querem. E aí acaba com a sociedade. E aí, você pega o versículo 21 de Levítico 19, o que fala? O homem, aquele que abusou da mulher, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e se lhe há perdoado o pecado que cometeu.
É um pecado abusar da outra que é inferiorizada. Mas a solução está onde? Está no Cordeiro. O Cordeiro que foi morto. Ou seja, o homem é mau. E por conta própria, ele não seria perdoado. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi mandado para de uma vez por todas. O homem que era perfeito de Deus, o homem perfeito de Deus e o Deus perfeito dos homens se encarnou para que esse pecado fosse perdoado. Esse, todos os pecados daqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Porque a nossa natureza é caída, a nossa moral ela é sofrida. Eu ouvi isso há quase 30 anos atrás, já em Kennedy falando: se fizermos o que sabemos que é certo e não fizermos o que sabemos que é errado, nascerão asas em nossas costas, viraremos anjos. Eu ouvi isso, eu tinha 17 anos, tem quase 30 anos já. E aí, aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, gente, o negócio não é saber o que é certo, porque a gente sabe. Saber o que é certo, saber que não pode ficar olhando para a mulher dos outros, sabe? Saber que não pode mentir, sabe? Saber que não pode tomar uma cervejinha e sair dirigindo. Quem que não sabe? Tem gente que faz isso? Tem. Saber adianta? Não. Mas é o comprometimento em fazer aquilo que é certo e não fazer aquilo que é. E o próprio Deus fala: sabereis se vocês me amam, se praticam os meus mandamentos. Praticam os meus mandamentos. Jesus fala isso. A expressão real do verdadeiro cristão não é conhecer a moral, é viver moralmente. E aí o Johnny Campbell até hoje mexe comigo. 30 anos depois, o Johnny Campbell está lá ecoando na minha cabeça. Saber eu sei. Não é o próprio Paulo. Mas aquilo que eu sei que é certo eu não faço, mas aquilo que eu sei que é errado eu faço. Miserável homem que sou. Esmurro meu corpo. E graças a Deus tem quem? Pelo Cordeiro. Ah, o homem abusou da mulher. Ele encontra perdão? Encontra. Em quem? No Cordeiro. A mulher está vitimizada. Ela encontra redenção para o seu coração. Ela encontra possibilidade de perdoar. Ela encontra restauração para a sua psique. Encontra. Em quem? No Cordeiro. Essas duas pessoas podem ter ainda um relacionamento? Pode. Baseado em quem? No poder do Cordeiro. É o Cordeiro de Deus. É o Cristo que pode nos dar a capacidade de, ainda caídos, vivemos para a glória de Deus e temos Ele pela moral. Se nós não conhecemos o Cordeiro, não vivemos pelo Cordeiro, não temos intimidade com o Cordeiro, dificilmente zelaremos pela moral e jamais agradaremos a Deus, mesmo que sejamos pessoas morais. Tem muita gente que faz as coisas certinhas. Eu vi um vídeo, agora você mostrou um vídeo essa semana do pastor Fernandinho. Fernandinho já me deu algumas lapadas, assim, já foi em alguns seminários deles, pessoalmente às vezes, e ele me deu algumas lapadas. E agora me deu outra. Ele falou assim: pessoal fica seguindo aí atores, grandes expoentes, aí fala, não, mas o cara é do bem. Ele fala assim: não interessa se o cara é do bem, se ele não tem Cristo, ele vai para o inferno. O cara pode ser um mó bonzinho, ambientalista, que cuida das crianças, que é lá do Médicos Sem Fronteiras, que colocou um navio para fazer a travessia dos africanos para a Europa, para que eles não morressem afogados. Se ele não tiver o Cordeiro, as suas obras de justiça não valem nada. Agora, aqueles que têm o Cordeiro também tem que cuidar das criancinhas, ir lá nos Médicos Sem Fronteiras, criar um barco para atravessar os africanos para a Europa, porque tem o Cordeiro. Essa semana eu li o Guilherme Campbell, como o evangelista da Graça lá, falando assim que o inferno está cheio de pessoas boas, que não matavam, não roubavam, e o céu está cheio de pessoas
que encontrar o Cordeiro. E as nossas obras de justiça diante dos olhos de Deus são trapos de imundícia. O próprio Deus diz isso. E é interessante a gente ouvir o que é trapo de imundícia. Tem duas versões para esse negócio. Já começou aí. Trapo de imundícia pode ser os panos que envolviam as feridas dos leprosos. E quando aqueles panos eram retirados, pedaço da carne do leproso vinha junto com o pano. Eu não sei quem de vocês já teve grandes feridas, ralados enormes, que vai soltando a carne. Essa parte do meu braço foi toda arrancada já, a pele. Aquilo é nojento. Você vai arrancando a ferida, vem com um mau cheiro junto. É o trapo de imundícia. Então pensa alguém leproso. Naquela época, a pessoa ia derretendo. Aquele trapo que vinha junto com aquela doença e junto com os pedaços do doente não servia para mais nada a não ser para ser queimado. A outra interpretação é como se fosse o pano que as mulheres usavam para conter a sua menstruação. Também, na visão principalmente do judeu, era... Você tem ideia? Um homem judeu não podia tocar uma mulher que estivesse no período menstrual. Nem sempre, não podia nem tanto tempo. Não, hoje o negócio está bagunçado, né? Mas naquela época, então assim, aquilo que de melhor você fizer, se não for para louvar a Deus, não passa de um trapo de imundícia. A melhor obra que você faz, porque vai ser contaminada pela própria vanglória, por querer se aparecer, por uma autoexaltação, por uma adoração assim, alguma contaminação vai ter naquilo que você fez, por melhor que tenha sido, por querer alcançar Deus e fazer Deus seu devedor, algum problema vai ter. Então, se não é o Cordeiro, não tem jeito. Então, o livro de Levítico aponta para o Cordeiro de Deus, o próprio Cristo. Zelo pelo planejamento, nós vamos deixar para a próxima aula. Tá? Então, gente, e zelo pelo planejamento é uma coisa tão interessante, né? Porque eu estava assistindo hoje o Globo Rural e aí estava se falando, quem assistiu viu lá, sobre as laranjas que não tem suco, né? E aí o agrônomo lá falou que muitas vezes aquilo é porque o pomar é muito jovem, e a Bíblia fala sobre isso, no zelo pelo planejamento, de técnicas agrícolas que eram para você não colher a fruta no pomar muito novo. Um judeu só podia colher a fruta no pomar com 4 anos. E a gente percebe até hoje, com todas as técnicas agrícolas, isso é o recomendado. Até hoje a gente poda as vinhas. Até hoje a maçã tem que passar pelo frio e perder todas as folhas, para que na próxima florada dela, ela dê maçãs que sejam, né, desfrutáveis. Então, assim, eu lembro do Adalto Lourenço falando a respeito do Salmo. Adalto Lourenço é um baita de um cientista, funcionário da NASA, é ex-funcionário da NASA agora, né? Baita expoente do campo da ciência, se não me engano, físico, né? Físico. Gente boa demais, o cara é fantástico. A gente teve a oportunidade de assistir uma palestra dele lá em Rondônia e acompanhar pela internet. E ele fala, né, do Salmo, onde diz que o planeta é sustentado pela própria mão de Deus e paira no ar. O cara que escreveu isso não tinha nenhum óculos. Nenhum óculos ele tinha. E ele já entendia, uma revelação do Espírito de Deus, como é que a Terra era sustentada no próprio ar. E aí o Salmo fala que abaixo da Terra não tem nada. E se você olhar hoje a galáxia, abaixo da Terra não tem nenhum planeta. E ele prova, ele mostra as fotos dos telescópios e fala assim: como é que o salmista sabia disso? Lá naquela época, que mal ele tinha algo para fazer fogo, mas ele sabia, porque foi Deus que revelou. E é muito bom você assistir uma pessoa que é do ramo da ciência explicar como que Deus se revelava, e a gente não consegue contrapor textos fantásticos como esse.
através da ciência até hoje. Então, irmãos, vamos aprender sobre planejamento na próxima aula, que provavelmente vai ser no outro domingo. Próximo domingo nós teremos plenária. Todos os irmãos, inclusive aqueles que estão aí na internet, estão convocados para participar da plenária. E no outro domingo, assembleia. E no outro domingo, passando o próximo, o outro, nós fecharemos o estudo de Levítico com mais 3 temas, se não me engano: zelo pelo planejamento, zelo pela moral, zelo pelo planejamento futuro, zelo pelas normas e autoridades. São 2 pontos. Fecha esse estudo de Levítico da próxima oportunidade. Deus abençoe, irmão.